Então, né, a gente parou nessa parte, analisando sobre os objetivos. Depois eu vou colocar para vocês lá no sistema o slide, né, para vocês lerem de novo, né, tiverem dúvidas, vocês dão uma olhadinha. Vamos agora passar para o próximo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, retirado dos próprios QNPs de vocês, né? Então aí já está com algumas correções, né? Então essa parte aí que eu marquei, né, com esse taxado em cima, poderia ser retirado e colocado em outra parte do texto, né? Nessa questão geral. De forma que a questão geral, ela é apenas essa no final aí, ó. De que forma podemos oportunizar a aquisição desses conhecimentos e como incluí-los em sala de aula. No caso aí desses conhecimentos, teria que colocar, né, acrescentar quais são, né, que são esses conhecimentos aí sobre a cultura, né, as relações étnicos raciais, certo? Então seria a questão geral é de que forma podemos oportunizar a aquisição de reflexão sobre as questões étnicos raciais e como incluí-los em sala de aula, né? Então seria essa a questão geral. A hipótese geral é no cotidiano escolar que se pode discutir e criar melhores condições de se relacionar com o outro, aprendendo a conviver, olhando e conhecendo a si próprio e a outros com respeito. Então, aqui seria mais uma consequência, né? A hipótese geral deveria ser no sentido de que é possível, né? No caso, a maneira, né, que é possível, né, no caso a questão geral é de que forma, então aqui na hipótese geral seria a partir do cotidiano em sala de aula é possível, né, oportunizar a aquisição dos conhecimentos e tal, 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 certo? No caso a hipótese afirmativa, né, no caso que eu falei para vocês, a hipótese ela pode ser também negativa, né? Então a hipótese é algo que você tem uma previsão, né? Não é algo que está definido e determinado, não. Você vai, com a sua pesquisa, saber se isso realmente é dessa maneira ou não, né? Já a questão geral, né? A questão geral seria promover debates que, para oportunizar a aquisição de conhecimentos. Então aqui seria uma pesquisa-ação, né? Promover, né? Então será uma pesquisa em que o pesquisador, né, ou a pesquisadora irá atuar na escola para realizar essa atividade proposta, né? Então aí o TCC dessa pessoa vai ser no sentido de que a pesquisa vai a pessoa vai lá na escola ou no lugar, sei lá, em que ela vai fazer essa investigação, né? No caso é sala de aula, né? Então aí falta definir só a série, né? Em que situação, que contexto de sala de aula seria isso. Então o pesquisador vai lá e através do que está propondo na teoria, nos métodos que servem para abordar isso, no que se relaciona à língua portuguesa, né? No caso, acho que seria mais adequado ao ensino médio, né? Ou até mesmo os anos finais do ensino fundamental, né? Já teria esse link, né, com as disciplinas de geografia, história e sociologia, né? Então aí aqui poderia ser até um projeto interdisciplinar com essas disciplinas, né? Ficaria bem bacana, bem interessante. Então a pesquisa de TCC ela pode ser nesse sentido, né? Um estudo de caso, uma pesquisação em que você vai é, promover essa pesquisa, né? Então, no momento em que você promove essa atividade, você está pesquisando, analisando como foi a recepção dos alunos, como foi a prática do professor e etc, né? Então, você pode ser o professor que vai aplicar, então você pode relatar as suas dificuldades e problemas, ou você pode utilizar um professor, né, que aplique e você vai analisar e relatar os problemas, né, e as dificuldades que o professor enfrentou, enfim, né? Então a maneira como vai ser aplicado, como vai ser trabalhado, isso depende muito da conversa com o seu orientador, né? E aí da escola, enfim, depende de várias coisas que são precisas
são precisos você pensar na hora que for desenvolver a pesquisa. Nesse momento do projeto, é ideal que você deixe claro, né? Então que você já pense nisso. Por enquanto, não é obrigatório, mas como eu falei, quanto mais você deixa claro, mais você determina e delimita a sua pesquisa, lá na frente você vai ter o benefício, né? Que você não vai ter que refletir mais sobre isso, né? E já está bem claro, bem definido, você só vai aplicar e pronto, né? Vejamos mais um exemplo. Então, questão geral. Como os contos de fadas clássicos e modernos influenciam na formação de leitores infanto-juvenis no Instituto Educacional São José, na cidade de Teresina? Então, essa é a questão geral, né? Aí, podemos comparar a influência dos contos de fadas, né? Então, esse início, né, podemos comparar, dar uma ideia de questão, né? De questão geral ainda, não hipótese, né? No caso, para ser uma hipótese, deveria colocar, né, a comparação entre tal, 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 é que os contos de fada clássico influenciam, né? Ou então uma hipótese contrária, né? No caso que eu falei para vocês, vocês podem ter tanto a hipótese afirmativa quanto a hipótese negativa, né? Então vocês podem afirmar ou negar dependendo do que vocês se propõem pesquisar. Objetivo geral, né? Comparar a influência dos contos, né? Então, comparar, né? Aqui no caso ele vai fazer uma análise, né? Será feita uma análise interpretativa dos dados, né? Então, olha, eu estou diante desses dados aqui. Eu vou comparar se essa influência, como foi que se deu essa influência, que marcas eu tenho aqui para delimitar que ocorreu essa influência ou não ocorreu essa influência. E aí você vai dizer, a influência dos contos de fadas clássicos, a influência dos contos de fada moderno. E tudo isso você vai fazer uma análise interpretativa a partir dos dados coletados, né? Vamos ver mais outro exemplo. Aqui, questão geral, né? Como as diferentes compreensões sobre letramento e alfabetização podem prejudicar a formação de leitores, né? Então, aí a questão geral. A hipótese geral, letramento e alfabetização são práticas diferentes, que ao serem compreendidas como diferentes, podem gerar má formação de leitores, né? Ficou meio confuso, precisa só tornar um pouquinho mais claro essa hipótese geral, né? Então veja que aqui a gente já tem essa coerência, né? Então, ó, temos aí a questão da compreensão dos diferentes conceitos e a hipótese é que se no caso aqui não está claro, né, se a visão é sobre os professores ou sobre os alunos, mas subtende-se, né, fazendo a leitura das entrelinhas, acredito eu que seja na visão dos professores, né? Então, se o professor, né, no caso a formação de leitores, né, então quem aborda a formação de leitores são os professores, né? E aí seria importante deixar claro, né? Como eu falei lá no início sobre a definição dos dados, né? Você define os dados que você quer pesquisar. Então, quanto mais claro, né, e objetivo, né, lembrem-se das aulas que eu falei para vocês lá sobre QNP, das aulas passadas em que a gente analisou projetos, né? Então, tá gravado, assistam, que lá a gente reflete, né? A gente lê os textos, né? Os projetos e a gente vê, olha, aqui está claro, né? Ele vai fazer isso, isso e isso. Os dados são esses, o objetivo é isso, certo? Então, aqui a gente supõe, né? Fazendo uma leitura colaborativa, a gente supõe que a pessoa vai pesquisar os professores, né? Então aí a hipótese dele é que se o professor não tem consciência sobre as diferenças desses conceitos, né, e ele compreende de modo inadequado, ele pode gerar um problema aí na formação dos leitores, né? E aí o objetivo geral vai ser conferir, realmente isso acontece, né? Vamos ver se os professores têm essa visão, né? Então aí já temos os desdobramentos, né? Vamos lá, uma questão específica aqui dessa questão geral, né? Então, um desdobramento seria analisar qual é a visão que os professores têm de alfabetização e a visão que os professores têm de letramento. Opa, você vai coletar esses dados, né? Então, uma questão
o objetivo específico é verificar ou identificar, né, identificar a visão dos professores sobre o letramento, identificar a visão dos professores sobre a alfabetização. Aí o outro desdobramento seria identificar se os professores identificam, né, ou para não repetir, né? Se os professores percebem ou compreendem a diferença entre letramento e alfabetização, né? Aí já seria outro objetivo específico, né? Analisar a visão dos professores sobre a compreensão deles, comparando letramento e alfabetização, né? E aí no final ver, analisar, né, a questão, né, uma questão seria essas diferenças identificadas na compreensão dos professores atrapalha, causa que tipo de confusão na formação, né? Então aí o objetivo específico seria identificar o tipo de dificuldade provocado, dificuldade na formação de leitores provocados por essa confusão, né, dos conceitos, certo? Então veja que é preciso a gente ter uma coerência. E aí, se a gente tem essa coerência dos objetivos, a gente vai vendo, olha, dentro do objetivo geral eu tenho vários outros objetivos que eu preciso fazer, né? Eu preciso saber a visão dos professores para me saber sobre letramento, sobre alfabetização. Eu quero saber como isso tem a consequência para a formação de leitores, certo? Então, todos esses aspectos, eles são os desdobramentos da pesquisa. E aí esses desdobramentos, como eu falei para vocês, a gente divide em objetivos específicos, né? Então, comparar. Então, será feito um levantamento e análise crítica dos trabalhos publicados sobre letramento e alfabetização, né? Então, aqui, na hora que eu estava elaborando, eu já fiz outra interpretação. Aqui eu tinha feito a interpretação de que, nesse caso que a pessoa vai comparar, são os diferentes conceitos, né? E não as diferentes visões dos professores, né? Então, veja que essa pesquisa ela pode ser feita tanto bibliográfica quanto uma pesquisa de análise de professores, né? Professores da UEMA, não sei, professor. Como não está claro, né? Não está claro aqui, a pessoa pode fazer, já tem essa ambiguidade aí. E aí é preciso ter muita clareza, né? Então, o que está muitos problemas nos trabalhos de vocês é a falta de clareza, né? Vocês definirem os dados, né? Qual dado você vai pesquisar? Né? Ah, eu vou investigar a escola do meu bairro. Qual é? O oitavo ano, o sexto ano? São quantas turmas? Né? Enfim, então vocês têm que ter clareza sobre esses dados que vocês vão pesquisar. E aí depois a gente faz, o que eu vou fazer com esses meus dados? Eu vou investigar essa questão do letramento, né? E por aí vai. Então é preciso pensar em qual dado será utilizado, né? Isso aqui está muito repetido aqui nesse vídeo, né? Então isso é fundamental para vocês, né? Então como eu vou obter esse dado, né? Então, né, depois que você, eu vou estudar os alunos, né? E aí, como é que você vai estudar os alunos? Você vai acompanhar as aulas, você vai fazer uma investigação, você vai gravar é, uma conversa com eles? Como é que você vai pegar esse dado? Como é que você vai coletar essa visão deles sobre letramento, sobre formação de leitor, enfim, o que quer que você queira pesquisar? Como é que você vai obter isso? Esses dados já foram utilizados em pesquisas anteriores, né? Então veja, eu já vi uma pesquisa em que a pessoa coletou os dados assim. Funcionou? Não funcionou? O que deu de problema? O que, que ele tinha que na sua pesquisa não tem? Então é outro aspecto a se observar. O que eu irei fazer com esses dados? Né? Então você coletou os dados lá, você já tem os dados, você vai fazer a interpretação, você vai analisar quais conceitos, enfim, o que você vai fazer com esses dados, né? Qual teoria eu irei utilizar, né? Então aqui talvez a teoria venha primeiro, né? Antes de você estudar as pesquisas anteriores, né? Então geralmente a teoria ela já nos guia para investigar determinado dado, né? A teoria ela já vem embutida, né? Como se fosse como é que eu posso dizer?
é um microscópio, né? A teoria é um microscópio, né? Você pode ver determinada coisa naquele microscópio. Então, para você ver células, você usa um determinado microscópio. Para você ver átomos, você utiliza outro microscópio. Para você ver tecido, você utiliza outro microscópio. Para você ver pulgas, você usa uma lupa. Enfim, então cada um desses objetos, né, no caso a teoria, cada uma das teorias que você for utilizar, eles vão lhe fornecer dados. Né? Então, dados sobre célula, você só vai adquirir se você observar em um microscópio específico. Dados sobre o piolho, você vai só adquirir esses dados se você observar em um outro microscópio, diferente do microscópio da célula. Né? Cada um deles lhe fornecem dados distintos. Então, você fazendo essa analogia é para vocês entenderem que cada teoria que vocês forem utilizar, eles vão lhe fornecer dados diferentes. Se você, como eu estava falando do exemplo anterior, né? Ali a pessoa não deixou claro se ela vai pesquisar professor ou se ela vai pesquisar apenas as teorias, o que se diz sobre letramento e formação de leitor. Né? Então, é preciso que vocês tenham clareza sobre a teoria que vocês vão utilizar. E aí, consequentemente, o método. Né? Então, a teoria ela também utiliza métodos. Né? Cada teoria utiliza métodos específicos. Então, é preciso ter muita clareza em qual método será utilizado ou está sendo utilizado, né, naquela teoria. Então, por onde começar, né? Eu já falei várias vezes, né? Vamos repetir novamente aqui. Por onde que eu começo? Primeira coisa é conhecer a linha de pesquisa que você quer trilhar, né? Ah, professor, eu não conheço. Pois então procure conhecer. Como é que eu faço isso? Você tem que ver os textos dessa linha de pesquisa, você tem que conhecer a teoria que está sendo utilizada, né? Então, para isso, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que entender o que está sendo analisado ali. E só a partir daí, só conhecendo a linha de pesquisa, é que você pode pesquisar. Se você não conhece nenhuma linha de pesquisa, você não vai conseguir realizar pesquisa, porque as teorias, né, elas guiam como você coleta os dados, como você monta a sua questão central. Então, o principal passo, né, o primeiro passo, né, o pé direito, né, que você começa a andar se você for destro ou canhoto, pé esquerdo se você for, enfim. O primeiro passo que você tem que dar é conhecer a linha de pesquisa que você quer enveredar, que você quer caminhar sobre ela. Depois, ler pelo menos 3 ou 5 artigos dentro da linha de pesquisa. Ah, professor, existem milhares de pesquisas nessa área. Existem, sim, existem. Aí você vai procurar, eu vou trabalhar letramento e formação de leitores, ou então os dois, né? Alfabetização, letramento e formação de leitores. Então você procura pelo menos 3, no mínimo 3 artigos, né, que falem sobre isso. E aí a partir dessa leitura, não é só você, falou sobre letramento e tal, e pronto. Não é isso. Você vai ler, acho que é o próximo passo, né? Refletir sobre as lacunas ou as práticas, né? Você vai ver, na metodologia, a pessoa fez isso. Quais são os conceitos que elas estão utilizando aqui? É só letramento, só alfabetização? Ele definiu alguma coisa sobre formação de leitor? Né? Então você vai refletir sobre esses aspectos após a leitura desses textos, né? Ou no momento que você está lendo esses textos, você vai fazendo essas perguntas e anotando, escrevendo, marcando, né? No caso, essa atividade ela é fundamental, né? Você conheceu a linha de pesquisa, você já vai se encaminhando. Eu quero pesquisar isso dentre as diversas coisas que se tem para pesquisar. Que nem você olha para o universo, tem as estrelas, tem o Sol, tem os planetas, tem o próprio universo em si, tem as constelações, enfim, tem esse mundo de coisas, mas você não vai pesquisar tudo. Eu quero estudar o Sol. Mesmo se você for estudar o Sol, tem diversos aspectos a serem estudados sobre o Sol, certo? Então é aí que você entra nessa. Eu vou pegar aqui esses 3 artigos aqui sobre letramento e alfabetização. Aí, eles me encaminharam para outro.
Aí então você vai lendo mais um, aí, agora eu tive uma ideia, então eu vou pesquisar, olha, esse trabalho aqui, ele não aborda tal coisa, então eu vou investigar isso. Eu vi que alguns não trabalham isso, então é algo interessante para mim pesquisar. E por aí vai, né? E aí depois que, então, né, como eu falei, né, o que eu estava falando anteriormente era a partir daí que você elabora o problema. Depois que você leu esses artigos, refletiu o que foi feito naquelas pesquisas, aí você elabora o seu problema, né, a sua discussão. E posteriormente você elabora as hipóteses e os objetivos da sua pesquisa, né? E aí a pesquisa vai se encaminhando. Então, esse momento aqui de elaborar o problema, elaborar hipóteses e objetivos, vocês podem fazer naquele quadro norteador da pesquisa, que é lá onde vocês vão ter maior clareza, né? Por que eu falei quadro, né? Por que eu já tinha explicado para vocês? A gente colocando nessa perspectiva de quadro, a gente pode comparar todos os elementos ali e ver se eles estão coerentes, se um está sendo encaminhado para o outro, né? Então, o objetivo, o problema, ele é uma questão e o objetivo é a resposta para essa questão, é o que a meta que você quer alcançar a partir daquele problema. E a hipótese é o que você acha, né? O que você acredita que pode acontecer com a sua pesquisa. Se você fizer essa pesquisa, você vai achar isso, né? Então é algo hipotético, é algo que você ainda não sabe se vai acontecer aquilo. E aí, a partir daí, você vai afunilando, né? Você lê aqueles 3 artigos, agora você vai ler artigos voltados para o que você quer pesquisar, especificamente ao seu trabalho, né? E com tudo isso, né? Tudo isso vai se encaminhando para você definir a teoria, né? No caso, você já define aqui no início, né? Você já define aqui no início a teoria e aí você só vai aprimorando, né? Você vai afunilando, né? Mais ainda para a definição do que você realmente vai pesquisar, né? Dos caminhos da sua pesquisa, tanto na teoria quanto do método. E aí você escreve o projeto. E aí você pode discutir com seus colegas, seu orientador. Depois que você escreveu o projeto, fica muito mais fácil, né? Como eu falei, você ir atrás do orientador e mostrar para eles, e olha, eu tenho essa ideia aqui, o senhor pode me orientar? Que textos o senhor me passa para eu aprimorar e discutir, e melhorar o meu projeto, minha pesquisa, né? Porque aí ele vai ver, ele está pesquisando na perspectiva dos professores, o letramento e a alfabetização. Ou então, não, ele não está pesquisando, ele está pesquisando uma, as teorias que tratam de letramento e alfabetização, uma pesquisa bibliográfica. Então, a pesquisa bibliográfica é esse caminho, e a pesquisa com a visão dos professores é o outro caminho, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza, porque aí você tem vários caminhos para seguir. Então, se sua pesquisa está delimitada, então os caminhos vão sendo mais claros de ser trilhados. E aí depois você repensa, né? Depois que você discutir com os colegas, você discutir com o orientador, aí, eu posso melhorar isso. Ou seja, então aí você volta, eu vou ler esse trabalho aqui que ele vai me ajudar a complementar essa parte, né? Então, acrescentar mais alguma coisa na teoria, mais um passo metodológico, né? Faltou fazer isso. Então você vai fazendo esse ciclo até concluir e finalizar o trabalho, né? Então, o ciclo, né, de produção do projeto, ele vai nesse sentido. E aí no próximo semestre vocês vão fazer o TCC, que é realmente pôr em prática esse projeto, é realmente efetivar a pesquisa.